Olá! Hoje nós vamos começar o estudo do livro Cântico dos Cânticos. O nome hebraico deste livro quer dizer literalmente Cântico de Cânticos, uma expressão que significa o maior e melhor cântico, assim como o Rei dos Reis significa o maior rei. Por esse motivo, o povo de Deus o considerava como o mais excelente de todos os cânticos de casamento já escritos. Acredita-se que Salomão tenha escrito o livro Cântico dos Cânticos, também chamado de Cantares, pois seu nome aparece como o autor no versículo 1.1 do livro e aparece também em 6 outras passagens do livro. Ele também é identificado como o esposo. Originalmente, o livro pode ter sido uma série de poemas entre Salomão e sua esposa. Os 8 capítulos do livro contêm referências a pelo menos 15 diferentes espécies de animais e 21 variedades de vida vegetal. Salomão havia estudado os dois grupos com profundidade e se referiu a eles em vários cânticos. Finalmente, as referências geográficas no livro indicam locais por toda a terra de Israel, sugerindo que o livro tenha sido composto antes que a nação se dividisse em Reino do Norte e Reino do Sul. É provável que Salomão tenha escrito o livro no início da sua vida como rei de Israel, muito antes de ter 700 esposas e 300 concubinas. Alguns podem se perguntar como Salomão pôde usar esse linguajar tão monogâmico se já tinha tido esposas e concubinas. A resposta pode ser que a mulher sulamita foi a primeira esposa de Salomão antes que ele se tornasse rei. A referência a mais mulheres no versículo 6.8 pode refletir a situação de Salomão na época em que o livro foi formalmente organizado para publicação. O cântico descreve a Sulamita como uma jovem comum do campo. Era atraente e bela, e Salomão estava profundamente e emocionalmente comprometido com ela, como um homem em geral fica com seu primeiro amor. Este livro é inspirado pelo Espírito Santo e foi incluído na Bíblia para enfatizar que Deus é aquele que designou o relacionamento do casamento como pura fonte de amor humano e alegria, incluindo os prazeres sensuais de um relacionamento sexual saudável. O livro de Gênesis revela que o presente de Deus da sexualidade humana e do casamento foi dado antes da rebelião de Adão e Eva contra Deus, que acarretou as consequências do pecado no mundo. E embora o pecado tenha danificado e distorcido este importante aspecto da experiência humana, Deus quer que saibamos que o relacionamento sexual pode ser puro, íntegro e belo entre um esposo e uma esposa, dentro dos laços do casamento. Por esse motivo, o livro proporciona um modelo correto e equilibrado entre dois extremos comuns, um em que muitas pessoas rejeitam ou abandonam o amor matrimonial e se envolvem em práticas sexuais ímpias, incluindo todas as formas de relacionamentos sexuais e modos de vida fora do casamento entre homem e mulher, ou o outro em que as pessoas negam a beleza e o prazer do amor físico no casamento, enfatizando a renúncia de si mesmo ou considerando o sexo apenas como um meio de procriação. Sendo um cântico, o livro tem 6 estrofes ou unidades poéticas, que lidam cada uma com algum aspecto da corte e do amor matrimonial entre Salomão e sua esposa. A virgindade da esposa é descrita como um jardim fechado em 4.12 e a consumação do casamento é descrita como a entrada no jardim para desfrutar os seus excelentes frutos. Grande parte das conversas ocorre entre a esposa, a sulamita, Salomão, o rei, e um grupo ou coro de amigos da esposa e do esposo, chamado de as filhas de Jerusalém. A esposa e o esposo estão tão apaixonados que, quando estão juntos, sentem-se satisfeitos e realizados. Quando separados, anseiam pela presença um do outro. 4 aspectos principais caracterizam o livro de Cantares. Primeiro, é o único livro na Bíblia que lida exclusivamente com o amor especial compartilhado por uma esposa e um esposo, e descreve vividamente a alegria da corte e do amor matrimonial, particularmente a felicidade dos recém-casados. Segundo, é uma obra-prima literária cheia de comparações sensuais discretas, mas apaixonadas, principalmente extraídas do mundo da natureza. As várias metáforas, os símbolos e as expressões descritivas transmitem a emoção, a força e a beleza do amor romântico entre os cônjuges no casamento, amor que a Bíblia considera completamente puro e honrado. Terceiro, o livro é um dos poucos do Antigo Testamento que não são citados nem mencionados no Novo Testamento. E quarto, é um dos 2 livros do Antigo Testamento que não menciona explicitamente Deus no texto. O livro antecipa e prevê um tema do Novo Testamento revelado pelo Espírito Santo ao autor da epístola aos Hebreus, em Hebreus 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Em outras palavras, o amor matrimonial é puro para Deus e os cristãos devem se sentir livres para desfrutar o amor apaixonado e romântico no relacionamento do casamento.
Muitos intérpretes consideram este livro basicamente, ou até mesmo completamente, como uma alegoria profética para descrever o relacionamento de amor entre Deus e Israel, ou entre Cristo e a igreja, sua esposa. Uma vez que o próprio Novo Testamento, que é escrito para a igreja sobre ela, nunca apresenta esta interpretação do livro de Cânticos, nem mesmo faz citações dele, esta interpretação é muito improvável. A Bíblia nunca indica que qualquer aspecto da vida de casado de Salomão pretenda simbolizar ou representar Cristo. No entanto, várias passagens cruciais do Novo Testamento usam termos relativos a um relacionamento matrimonial para descrever o amor de Cristo pela igreja. Por esse motivo, o Cântico dos Cânticos pode ser usado apropriadamente para exemplificar a qualidade do amor que existe entre Cristo e a sua esposa, a igreja. É um amor exclusivo, comprometido e intensamente pessoal, que não deixa lugar para a infidelidade. Agora nós vamos começar o estudo dos capítulos. Versículo 1 do capítulo 1. O nome Cântico dos Cânticos pode indicar que se trata de um cântico composto por vários cânticos ou que estes são os melhores cânticos. Versículo 2. Aqui a pessoa que fala é a Sulamita, que veremos este nome no versículo 13 do capítulo 6. Beije-me com os beijos da sua boca, dá início ao Cântico dos Cânticos, tal como geralmente tem início o amor, com súbita intensidade e excitação. Vinho é uma óbvia analogia para o amor, por causar exuberância e vertigem. Versículo 3. Nome se refere à reputação do amado da Sulamita, que é tão atraente quanto perfume derramado. Perfumes como unguento eram usados em ocasiões especiais. Eles eram feitos a partir de resinas ou de flores aromáticas amassadas, que eram misturadas com óleo. Versículo 4. A melhor interpretação é que a frase "o rei me introduziu nos seus aposentos" expressa o desejo do coração da Sulamita mais do que uma afirmação do fato. O coro é formado pelas filhas de Jerusalém que confirmam o elogio da Sulamita. Versículo 5. Embora fosse bela, a amada tinha consciência de que sua pele estava bronzeada pelo sol, algo que não era desejado pelas mulheres da elite daquele tempo. A frase filhas de Jerusalém se refere às jovens do versículo 3. Quedar era um território no deserto da Arábia pelo qual passavam os beduínos, conhecidos por seus rebanhos. As cortinas das tendas deles eram tecidas manualmente com pelo negro de bode. A mulher, sem dúvida, era de uma família cujas mulheres contribuíam com o trabalho doméstico, cuidando do rebanho. Ela se dedicava aos interesses da família à custa do próprio corpo, pois a expressão minha própria vinha refere-se ao seu corpo. A vinha é uma metáfora adequada, visto que produz vinho e as emoções do amor são comparadas às que são produzidas pelo vinho. A amada também é comparada a um jardim, pois oferece frutos preciosos ao amado. Versículo 7. Meio-dia era o momento dos pastores para descansar, providenciando uma oportunidade de encontro. Versículo 8. Esta é a primeira aparição do homem. Aqui ele oferece uma divertida resposta à pergunta da mulher sobre onde encontrá-lo. Ela cuida de rebanhos, assim como ele. Versículo 9. A comparação às éguas foi uma comparação elogiosa. O Egito era afamado por seus cavalos e Faraó provavelmente escolhera os mais belos para sua própria carruagem. Versículos 10 e 11. Em Cântico dos Cânticos, o uso de joias para salientar a beleza é visto como natural e bom. Versículos 12 a 14. O nardo era extraído das raízes de uma erva da região dos montes do Himalaia, na Índia, que resultava em um óleo perfumado. A mirra é uma resina aromática extraída das raízes de uma erva perene que cresce na Arábia, na Etiópia e na Índia, provavelmente utilizada como um sedutor perfume feminino. Também era usada para perfumar os mantos nupciais reais e era um dos ingredientes do óleo sagrado da unção. En-Gedi era um oásis escondido na base de um rochedo a oeste do Mar Morto. Era conhecido por suas palmeiras frutíferas e seu bálsamo perfumado. A terra ao redor de En-Gedi era uma das mais desertas da Palestina. Tinha um clima extremamente quente. Em Engedi, do arbusto da hena, brotavam flores brancas e amarelas, com agradável perfume. Sua beleza exótica contrastava com a paisagem árida dos arredores de Engedi. Ao comparar seu amado com essas flores, a Sulamita elogiou a aparência de Salomão e afirmou que ele se destacava entre todos os homens. Versículo 15. Olhos como das pombas se referem a olhos inocentes, meigos e amorosos. A jovem não usa de olhares sedutores para tentar incitar emoções desonrosas ou inapropriadas. Versículos 16 e 17. O casamento nos tempos patriarcais era um acontecimento festivo. Uma pequena tenda era erguida em separado para servir de câmara nupcial aos noivos na noite de núpcias. Essa tenda normalmente era redonda, montada pelas mulheres no início da noite. Como parte da tarefa, elas também preparavam a cama para o casal de noivos.
Os mais pobres, que não podiam dispor dessa privacidade, preparavam uma repartição na tenda dos pais do noivo. Quando chegava o pôr do sol, algumas moças, parentes do noivo, entravam na tenda dos pais da noiva e acompanhavam a jovem noiva até a câmara nupcial, na qual ela se juntava ao seu noivo. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 1 e 2 do capítulo 2. A rosa de Saron e o lírio dos vales eram as flores comuns em Israel. Ao comparar-se a elas, é possível que a Sulamita estivesse dizendo que ela não era tão especial, era uma mulher comum. Mas o amado respondeu que ela era extraordinária, um lírio entre os espinhos. Ele responde elevando a beleza dela para além da descrição que ela fez de si mesma e comparando-a às demais mulheres, às quais ele se refere como espinhos. Saron é uma planície costeira no lado ocidental de Israel, ao norte da atual Tel Aviv. Versículo 3. A macieira proporciona sombra agradável e alimento refrescante e doce. Dessa forma, ela é bastante distinta das demais árvores do bosque. E a macieira também não era comum em Israel. Versículo 4. A sala do banquete trata-se de um lugar onde o vinho é bebido, sendo, portanto, um local de amor. O termo estandarte se refere a uma bandeira hasteada em acampamentos e carregada para a batalha. Seu uso aqui parece indicar uma ostentação pública da identidade do casal, a saber que eles pertencem um ao outro e estão comprometidos um com o outro. Versículo 5. As passas, tal como as maçãs, são simples afrodisíacos. A jovem pede passas e maçãs para renovar as suas forças. Versículo 6. Esse termo me abraça, por vezes se refere à atividade sexual, mas também pode descrever o abraço afetuoso. Aqui o sentido não é necessariamente sexual, embora o contexto indique grande intimidade. Versículo 7. Este versículo serve como um refrão. O amor exige bastante, e ao entregar-se a si mesmo, a fadiga é inevitável. Embora extremamente atraente, o amor não deve ser forçado nem precipitado. Por isso, a conjuração da mulher neste versículo, as filhas de Jerusalém. Está claro que o casal já se ama, mas eles devem permitir que o amor siga o seu ritmo apropriado, o que inclui esperar o momento certo para consumá-lo no casamento. Versículo 8. Montes e colinas são provavelmente imagens literárias que representam obstáculos ao amor do casal. Obstáculos esses vencidos pelo homem. Versículo 9. A gazela é célebre por sua forma e beleza. O gamo, ou servo novo, é uma figura apropriada para o vigor da juventude. Versículos 10 a 14. A primavera está próxima e com ela surgem flores perfumadas e frutas frescas, juntamente com o arrulho da rolinha, estimulando todos os sentidos do casal. A primavera é frequentemente celebrada como a estação dos namorados. As pombas eram associadas ao amor, de modo que o tratamento carinhoso usado pelo homem identifica a mulher com o amor. Nela, ele experimenta o amor. Versículos 15 e 16. Raposas são pragas que causam estrago em vinhas. Embora antes a vinha tenha sido associada à aparência da mulher, é descrita aqui como nossas vinhas, referindo-se assim ao relacionamento do casal. Então, as raposas representam alguns obstáculos que ameaçam causar estragos ao relacionamento do casal. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, versículos 1 a 4 do capítulo 3. Muitos estudiosos concordam que a Sulamita se referia a um sonho que lhe ocasionou preocupação a respeito do paradeiro do seu amado e que fez com que ela se levantasse no meio da noite para procurá-lo. A mulher anseia por seu amado, procura-o insistentemente e por fim o encontra e então o leva para o quarto da mãe dela, que representa um local íntimo e seguro para o casal. Versículo 5. A mulher conjura as filhas a não forçarem o progresso de seu amor, possivelmente para evitar estes desejos ardentes. Versículos 6 a 11. Sem o contexto, fica difícil precisar se isso está descrevendo um acontecimento ou se vem a ser a própria imaginação da mulher. A Bíblia de Genebra e a Bíblia Nova Almeida Atualizada acreditam ser um sonho. A Bíblia King James e a Bíblia Nova Versão Internacional, Aplicação Pessoal, acreditam se tratar de um acontecimento real. Alguns acreditam que esses versículos descrevem o cortejo do casamento. A liteira é um divã no qual os servos transportam o rei, semelhante a uma cama portátil. 60 valentes, que eram soldados bem treinados, indica a grande riqueza e poder do proprietário da liteira. Os homens de Salomão formariam um corpo de guarda-costas como proteção contra assaltantes, visto que os casamentos eram celebrados ao anoitecer, por isso a referência a terrores noturnos. O palanquim e liteira são sinônimos e a madeira do Líbano era da mais alta qualidade disponível. Tecidos na cor púrpura eram feitos usando um pigmento extraído de um molusco. Tais tecidos eram ainda mais raros que a prata e o ouro. As mulheres de Sião são as mesmas mulheres de Jerusalém, mencionadas em outro versículo. A coroa é uma referência à grinalda nupcial.
Aqueles que acreditam que esses versículos se trata do cortejo do casamento são os mesmos que, a partir do capítulo 4, acreditam na cerimônia e consumação do casamento. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 1 a 3 do livro Cântico dos Cânticos.